Have you heard about how if you fall into a black hole, you turn into spaghetti? No. Victor Timely virou o espaguete, aparentemente se foi, mas será que ele realmente morreu? Ou será que tudo faz parte do plano do Aquele que Permanece? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, vídeo de hoje pra gente repercutir um pouquinho mais do final do quarto episódio de Loki, um final bombástico ali que teve o Victor Timely virando espaguete ao tentar acessar o tier temporal para consertar todo o problema da TVA. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e também agradecer todo o suporte que vocês deram, principalmente nesse vídeo do quarto episódio, que foi o que mais teve repercussão, o que mais teve a interação de vocês aí. Então eu agradeço muito, espero que estejam vendo esse também, então comentem aqui, até porque lá muita gente falou, né, não, ele não morreu de verdade, não sei o que lá. E aí a gente foi assistir mais vezes, é claro, aquele vídeo era um vídeo de primeiras impressões e agora a gente conseguiu chegar aqui em um caminho do que pode ter acontecido, do que pode também acontecer nos próximos episódios de Loki e no futuro do CM, né? Porque o Kang é a grande ameaça, então isso tudo deve fazer parte de alguma dessas variantes para se tornar realmente essa grande ameaça do universo Marvel. Então vamos lembrar primeiro o que aconteceu, né? O Victor Timely, ele se prontificou a ele mesmo ir tentar consertar o tier temporal e aí o Ouroboros avisou, né? Tem muita radiação temporal aí, né? As linhas temporais, as ramificações, elas estão à solta, então as coisas vão passar muito mais rápido. Só que era uma radiação temporal muito mais forte daquela do primeiro episódio que o Mobius resistiu por pouco ali. Então no momento que o Victor Timely acessa, ele some, ele evapora, ele se torna macarrão. E aí agora vamos voltar nos episódios anteriores pra gente tentar entender de fato o que aconteceu. O primeiro episódio tem muitas explicações bem importantes pra isso aqui, né? Porque é o episódio que o Loki estava sofrendo de deslize temporal e ele foi atrás do Ouroboros pra tentar descobrir o que estava acontecendo e como consertar tudo isso. Primeiro que o Ouroboros fala que aquilo deveria ser impossível de acontecer na TVA, ou seja, a TVA está passando por algumas inconstâncias e todas essas ramificações sem serem podadas é uma dessas causas. O tempo se altera simultaneamente em presente, passado e futuro, então conforme o Loki ia falando com o Ouroboros no passado, o Ouroboros do presente ia lembrando das coisas, isso a gente explicou melhor também no vídeo de primeiras impressões do episódio 1 dessa temporada. E aí o Ouroboros ele dá a explicação, ó, alguém na época que você quer parar precisa de um extrator de aura temporal. Né? Então o Loki ele estava em todas as épocas temporais simultaneamente e alguém na época em que ele queria estar deveria usar esse extrator de aura temporal. E quem usa esse extrator é o Mobius na linha temporal ali no momento onde o Loki queria estar. Então por isso que esse Loki foi puxado para aquele momento. Ou seja, se alguém estiver usando esse mesmo equipamento em um outro momento, conseguiria puxar uma variante do Victor Timely, do Aquele que Permanece, de determinado ponto da linha do tempo, na hora que quisesse, na hora que precisasse, na hora do plano funcionar. Ou seja, na hora que o Loki foi podado, ele estava no futuro, né? Lembra? Ele estava no lugar onde a Sylvie estava abrindo o elevador, estava em alguns momentos ali no futuro, né? Só que ele volta exatamente onde o Mobius estava, porque o Mobius estava com o equipamento de extração de aura temporal. Então, onde estiver a pessoa com este equipamento para puxar o Victor Timely que sumiu, este Victor Timely voltará naquele momento, né? O Victor Timely que é aquele que permanece. Então, onde estiver essa pessoa ou essa inteligência artificial com o extrator de aura temporal, é onde este Victor Timely que virou espaguete irá aparecer de novo. Não necessariamente nesse tempo, pode ser muito no futuro, muito no passado, provavelmente é no futuro. E o que aconteceu neste episódio 4 com o Victor Timely? Ele conferiu a aura temporal dele antes dele entrar nessa radiação temporal para consertar o tier. E a máquina confirmou que aquele era aquele que permanece. A gente já sabia, era uma variante do Kang e tudo mais. E aí no momento em que ele entra e que ele vira espaguete, a gente consegue ver um fluxo saindo dele. Ou seja, ele teve a aura temporal dele extraída também. O objetivo do Loki de parar com aqueles deslizes temporais que ele estava tendo era distrair a aura temporal dele das linhas do tempo. E isso foi exatamente o que aconteceu com o Victor Timely nesse momento, só que foi parte de um plano de uma pessoa que não estava ali, alguém que sabia como tudo isso funcionava, mas que não estava presente, então ele não conseguiria se podar, ele precisava fazer com que o Victor Timely acabasse caindo nesse fluxo, né, nessa radiação temporal por conta própria. E a gente pode analisar as
ações da Senhorita Minutos, como todas fazendo parte deste plano. Mas antes, vamos voltar para algumas outras explicações do Ouroboros. Você precisa chegar ao tier temporal para o extrator puxar o Loki diretamente do fluxo temporal, precisa se arrancar de qualquer ramificação do tempo e espaço, tudo de uma vez só, e quando algo é podado, é destacado do tempo, então a expectativa é que depois disso o extrator te puxe para o presente. E aí, o Ouroboros fala uma coisa bem particular, que é isso daí. Have you heard about how if you fall into a black hole, you turn into spaghetti? No. Ele fala alguma coisa de se você cair em um buraco negro, você se torna espaguete. Por quê? Porque o Loki pergunta, tá bom, e se todo esse plano der errado? E aí ele fala, você sabe daquela teoria de que se você cai num buraco negro, você vira espaguete? Aí o Loki fala que não, aí ele, então tá bom, é melhor você não saber. E aqui foi justamente também o que aconteceu com o Victor Timely, né? Ele virou espaguete, então não era algo programado, não era algo que beneficiaria ele, mas poderia beneficiar outra variante, aquele que permanece. Então agora vamos lembrar do plano do aquele que permanece, que a gente descobre através da Senhorita Minutos. Então, a primeira vez que a Senhorita Minutos aparece nesta temporada, né, no terceiro episódio, ela fala que ela estava realizando um plano do aquele que permanece, o último plano dele antes dele ser morto pela Sylvie. Ele sabe tudo o que acontece, então ele tinha um plano de contenção para que ele mesmo voltasse caso necessário. E a gente achou que o Victor Timely era essa resposta, mas aparentemente o Victor Timely era apenas uma isca para esse plano que ainda vai se concretizar. Então a Senhorita Minutos ela encontra com a Ravonna Renslayer, a Ravonna ajuda ela a encontrar um Victor Timely no século XIX. Lembrem-se que quando ele conhece o Loki e a Sylvie, ele fala que ele vem do século 30. Ele fala que ele vem do século 30, então século 30, século 19. Alguém jogou essa criança, Victor Timely, no século 19 e pode também ter sido aquele que permanece, né? Então ele pode ter colocado todas as peças no tabuleiro para caso ele precisasse. Ou seja, ele colocou uma variante do Kang em um tempo onde ele não tinha tecnologia o suficiente para se tornar aquele que permanece. Para quê? Para quando ele precisasse deste backup, ele tivesse ali para buscar, né? Então, ele pega um Kang completamente frio, mas que tem a mesma mente que ele e que conseguiria saber tudo se tivesse as ferramentas necessárias. Então, ele chega para esse Victor Timely ainda criança no século XIX e entrega um livrinho da TVA através da Ravonna Renslayer, né? A gente falou do paradoxo de Ouroboros lá no vídeo de análise do quarto episódio, né? Que é uma cobra comendo a própria cauda, um círculo onde tudo se repete, né? Então, essa parada da TVA que o Ouroboros escreveu baseado na obra do Victor Timely fez o Victor Timely criar a própria obra, né? Então, é aquele círculo que sempre volta, mas isso é um assunto para outro vídeo. E aí depois, quando a gente já vê o Victor Timely adulto, a gente vai vendo que ele é um picareta, né? Um pilantraço ali. A gente vai vendo que ele é bem inseguro, então ele é diferente dessas outras versões do Kang que a gente tinha visto, que eram mais experientes, né? Já tinham vivido muito mais, vieram de um século futuro e eram também muito mais confiantes. Uma outra coisa que a gente vê desse Victor Timely é que ele não trabalha em equipe. Isso é bem importante, isso é uma das coisas que vocês reforçaram muito ali nos comentários também do vídeo do episódio 4. Ele não trabalha bem em equipe com ninguém, só que ele tem um grande herói que se chama Ouroboros, né? Aquele que escreveu o manual que deu a ele toda a capacidade criativa que ele tem hoje. Agora a gente tem que lembrar uma outra coisa que aquele que permanece fez também quando ele conseguiu se livrar da Guerra do Multiverso. Ele não venceu a Guerra do Multiverso contra as outras variantes Kang, ele apenas fugiu dela. A gente tem que lembrar disso também. Ele mesmo fala que transformou o Alioth em arma e conseguiu se isolar na linha do tempo sagrada, impedindo que outras linhas do tempo convergessem com essa. I weaponized Alioth, and I ended the multiversal war. Once I isolated our timeline, all I had to do was manage the flow of time and prevent any further branches. Hence, the TVA. E gerasse aquele choque de linhas do tempo que causa essa guerra do multiverso. Então ele não venceu a guerra, tá? Tem muita gente que eu vi no Twitter confundindo inclusive isso, né? Ele não venceu a guerra, ele fugiu da guerra. E aquele que permanece apagou as memórias de todos os agentes da TVA, menos de Ouroboros, mas eles nunca trabalharam juntos. Aquele que permanece ainda deu um jeito de deixar Ouroboros para sempre ocupado, para se manter sozinho como o grande líder de todo esse plano. Então, uma coisa que a gente vê quando a Senhorita Minutos ela revela o passado do aquele que permanece e da Ravonna é que eles trabalharam juntos para conquistar essa vitória, né? Conseguirem lidar com a guerra do multiverso. E aí, a Ravonna foi a que teve mais participação, ela é uma general extremamente competente. O aquele que permanece mandou ela de volta pra TVA, prometendo que os dois iam reger tudo juntos. E aí, ele apagou a memória não só dela, mas de todos os outros agentes da TVA, com exceção de dois, Senhorita Minutos e
Ouroboros. Só que ele não trabalhava junto com nenhum dos dois. A senhorita Minutos, ela amava ele, idolatrava ele, foi criada para ser uma parceira de xadrez e sempre obedeceu às ordens do Aquele que Permanece. Ela nunca nem tentou fazer uma parceria com ele. Ela sabia da posição dela por ela ser uma IA. E o Ouroboros estava sempre ocupado. Aquele que Permanece fez questão de deixar o Ouroboros sempre ocupado dentro da TVA. Depois o Victor Timely, quando ele encontra o Ouroboros, eles ficam ali se bajulando, né? Da mesma forma que o Aquele que Permanece falou que os Kangs faziam entre si no começo de tudo. Como quando uma variante começou a encontrar outra, ele falou, nossa relação inicialmente era de um aumentando o ego do outro. Nossa, parabéns por isso, você é genial, não sei o que, não sei o que lá. Que é exatamente o que ele tá fazendo aqui com o Ouroboros. Naturally, they made contact, and for a while, there was peace. Narcissistic, self-congratulatory peace. I love your shoes, I love your hair. Oh, man, nice nose, thanks, man, etc. They shared technology and knowledge. Mas não demorou muito para essas variantes começarem a passar a perna umas nas outras e provavelmente é isso que ele vai tentar fazer aqui. Ouroboros. Ouroboros. Yeah, that's me. You wrote the TVA handbook. Well, yes, I did. But I learned everything I know from a brilliant 19th century inventor named Victor Timely. If he had the resources, he would have been bigger than Einstein. What did you say your name was? E isso tudo não vai ser resolvido nessa temporada de Loki, porque o Kang é uma ameaça. Além disso, o Kang é uma ameaça que voltará em outras produções também, não só aqui. Aqui pode ser o começo, a gente pode ter essa resposta numa cena pós-créditos, provavelmente do 6º e último episódio dessa temporada, mas não será parte crucial da trama, tá? Esse mistério vai ficar ali pra voltar depois. E de novo, a gente tem que lembrar que no começo dessa temporada o Loki poda a si mesmo para se salvar, e basicamente seria isso que Aquele que Permanece fez usando o Victor Timely. Ele teria podado uma variante dele para que ele pudesse ser puxado da linha do tempo no momento em que ele queria para se salvar. Ou seja, de acordo com essa nossa teoria, ele sendo destruído na TVA, podado, pode fazer parte do plano do Aquele que Permanece para que ele, Aquele que Permanece, possa ser puxado de volta de alguma forma. Isso torna a fala final da senhorita Minutos também parte do plano. Victor, I need to tell you. You'll never be him. Hi, I'm Miss Então a gente tem que lembrar que, de novo, a senhorita Minutos fez isso inicialmente porque Aquele que Permanece pediu. Aquele que Permanece é o grande herói dela, né? Não é o Victor Timely, não é a Ravonna Renslayer, não é ela própria. Ela não tem essa intenção. Ela tem a intenção de ver Aquele que Permanece governando. Então acredito que tudo que ela fez foi estritamente calculado por Aquele que Permanece até o momento em que ela sumiria. E nos momentos finais ali dela, quando o Ouroboros já tinha desligado a senhorita Minutos e ela estava desaparecendo, ela tem uma fala crucial que é o seguinte: ela olha para o Victor Timely e fala, você nunca será ele, você nunca será Aquele que Permanece, ou seja, você, esta variante, nunca se tornará Aquele que Permanece, a pessoa que irá governar a TVA, aquele grande gênio do multiverso, aquele grande gênio temporal. E quando ela some, ela está de frente para a cara do Aquele que Permanece e o Victor Timely encara diretamente este rosto. Isso depois motiva o Victor Timely a ser um pouco imprudente e tentar agir como um herói. Ele meio que ficou com o ego um pouco abalado quando a senhorita Minutos falou aquilo e ele quis se provar. Então o Victor Timely interferia ali no momento em que o Loki estava decidido a ir para arrumar o tier temporal, também faz parte do plano e também foi motivado por uma estratégia, por uma fala da senhorita Minutos. Tudo isso friamente calculado. Ela é uma IA, ela lembra de todas as ordens que ela foi dada e sabe o momento exato de executar cada uma delas. Ela mexer com o ego do Victor Timely no último momento dela fez com que ele tomasse a decisão de dar uma de herói, fazer o que ele não faz, né? Ele estava acostumado a fugir sempre que alguma coisa dava errado. Ele estava acostumado a trabalhar sozinho, e ali não. Ali ele trabalha em grupo e ele ajuda todos os outros quando ele se prontifica a ir até o tier temporal para consertar tudo aquilo. E no momento em que ele pisa ali, ele vira espaguete, só que a áurea temporal dele pode ser vista saindo, né? Ela ficou ali no meio de toda aquela bagunça e provavelmente ela ia para o lugar onde Aquele que Permanece conseguiria o seu retorno. Dessa forma, e se baseando nos paradoxos temporais que estamos vendo nesta temporada, podemos concluir que o próprio Aquele que Permanece jogou o Victor Timely no século XIX para garantir um backup caso ele fosse derrotado, e que quando chegou o momento ele conseguiu fazer com que esse backup fosse
fosse usado ali como uma isca para que ele de novo conseguisse voltar em determinado espaço do tempo para voltar a fazer as coisas que ele precisava fazer. Dessa vez, talvez com novas intenções, talvez já sabendo o que é preciso para de fato sim ganhar a guerra multiversal e ficar ainda mais poderoso. Eu quero saber o que vocês acham dessa possibilidade. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque saiu um teaser final de Loki falando dos 2 últimos episódios e mostrando que o Loki vai recrutar os agentes da TVA de novo, porque aparentemente com a explosão ali que teve, né, isso tudo baseado no teaser que saiu, todo mundo da TVA morreu, menos as divindades Sylvie e Loki. A Sylvie pode ter ido para uma linha do tempo viver tranquilo e o Loki foi tentar salvar a TVA, criando a TVA, mais um dos paradoxos que a gente tá vendo. Se a TVA foi toda destruída e o Loki vai recrutando os agentes, indo nas pessoas que eles são na linha do tempo sagrada, é o Loki que está criando a TVA. A gente vai falar mais sobre isso em outro vídeo, então ativa o sininho e comentem aqui o que vocês acham dessa teoria em relação a Victor Timely ter sido uma isca àquele que permanece. Aquele que permanece vai voltar, teremos uma variante do Kang mais perigosa no futuro, mas este Victor Timely aqui não volta mais. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, curte aqui e comentem o que acharam. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.